Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos começar falando aí sobre Pedrinho, que assume hoje o cargo de presidente do Clube Associativo do Vasco e os desafios que ele vai ter pela frente aí nesse próximo triênio, né, nos próximos 3 anos como comandante aí, né, como presidente do nosso Clube Associativo. Vamos também trazer novidades aí sobre o próximo jogo do Vasco contra o Madureira nessa quinta-feira às 9h30 da noite, né? O time principal voltando a campo, voltando aí a poder, né, dar ao Vasco a sequência dentro do campeonato estadual. E também vamos falar sobre movimentações de mercado da bola, né? Possível venda de Marlon Gomes aí lá para o futebol da Ucrânia. Vamos falar também sobre chegada de reforço que hoje se apresenta ao Ramon Dias e também sobre contratações exigidas aí pela comissão técnica e pelo nosso capitão Gary Medel, após a vitória ontem contra o Deportivo Maldonado. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo do vídeo, tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se. Clica lá, venha se juntar, né? Venha aí fazer parte para sempre ficar bem informado com as notícias do Vascão. E peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? Para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do nosso trabalho. E antes da gente começar o vídeo, deixar aquele recadão da 1xBet, a nossa parceira do canal, que ajuda você, vascaíno, a fazer a sua fezinha, né? Você que curte fazer palpites esportivos aí, ou nos jogos do Vasco, ou em qualquer outra partida, lá na 1xBet, eles estão com aquele bônus gigante de boas-vindas de até R$2.000 para você que se cadastra, faz o seu depósito usando o código promocional Mário Vasco. Então, quer tirar proveito, quer botar esses R$2.000 lá na sua conta da 1xBet? Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet e não esquece, tem que se cadastrar e na hora que você for depositar ali o seu primeiro valor ali de pelo menos R$10, não pode esquecer do código Mário Vasco para tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre Pedrinho. Pois é, ele assume hoje aí como nosso novo presidente em exercício pelos próximos 3 anos, né? Ele que foi eleito ano passado, ganhou aquela concorrência ali contra o Levenciano, né? Uma candidatura muito equilibrada entre os dois. No final foi muito bacana, né? Os dois se abraçaram, puxaram casaca junto. É justamente disso que o Vasco precisa, de união, de parceria. Eu fiquei muito contente aí que os dois realmente ali conversaram, não tiveram rusgas, no final tudo ficou bacana, né? E o Pedrinho vai ter muitos desafios pela frente, né? Hoje o Vasco é 2 vertentes, tem o Vasco SAF, que é o Vasco Futebol, e tem o Clube Associativo. O Pedrinho, ele é o presidente do Clube Associativo, e ele vai ter que realmente se virar ali para poder manter as finanças do Clube Associativo em dia, tentar atrair novos recursos. Tem a situação também da reforma de São Januário, e um dos principais desafios do Pedrinho, já vou adiantar aqui para vocês, tá? É a situação do estreitamento do relacionamento com a 777 e entendimento do contrato. Esse contrato do Vasco com a 777 até hoje é um grande mistério, né? Muita gente não sabe o que está escrito no contrato e o Pedrinho vai ser o responsável aí por analisar junto com seus advogados, junto com as pessoas do Clube Associativo. E espero eu, quem sabe, que o Pedrinho possa até expor parte desse contrato, né, as partes que não tem cláusulas ali restritivas, né, que ele possa trazer para os sócios vascaínos ou para os próprios torcedores do Vasco entenderem ali realmente se tudo que foi dito durante aquele período ali pelas pessoas, pelo Jorge Salgado, pelo Carlos Osório, né, todas aquelas cláusulas que garantiriam ao torcedor do Vasco que o Vasco seria tratado com cautela, com respeito, com carinho pela 777, são verdadeiros. E o Pedrinho, eu tenho certeza que vai fazer isso a partir de hoje, né? E caso a gente tenha alguma coisa nesse contrato que não seja positiva para o Vasco, o Pedrinho já deixou claro que ele vai lutar
para poder que isso não venha acontecer. Então, eu espero aí que o Pedrinho possa ter toda a sorte do mundo, que possa fazer um grande trabalho nesses próximos 3 anos e que possa ajudar na recuperação do Vasco, tanto no futebol, mas também, obviamente, né, nos bens materiais do nosso clube. São Januário, sede náutica da Lagoa, que está maravilhosa agora, após a reforma feita lá pelo meu irmão Zé Colmeia. Mas, enfim, desejo toda a sorte pro Pedrinho aí nesses próximos 3 anos e tudo que eu puder ajudar através aqui do nosso canal, pode ter certeza que a gente vai fazer para ajudar também. Mas, enfim, falar um pouquinho de futebol agora, né? Porque quinta-feira tem jogo Vasco e Madureira, o horário do jogo mudou, vai ser às 9h30 da noite, horário de Brasília, né? Um horário um pouquinho mais tarde, mais fácil para todo mundo poder assistir, né? E teremos aí o time principal indo a campo. Tem uma nota triste aqui, né? Hoje a Vasco SAF anunciou a demissão do bruxo, né? Do William Batista, que era o treinador do Sub-20 e que comandou a equipe principal aí nesses últimos 2 jogos, né? O William, que é um treinador muito jovem, vai ter muito sucesso pela frente, é um cara muito dedicado, muito estudioso, né? Independente de onde ele for, tenho certeza que o William vai fazer muito sucesso aí, tem um futuro realmente aí muito grande pela frente. Então, boa sorte pro William, que ele possa aí achar um novo clube e fazer um grande trabalho aí por onde ele passar. Mas, enfim, pro jogo de quinta-feira, nosso time principal volta a campo, né? E tem notícia boa, o João Vitor, o JV zagueiro, está registrado no boletim lá da Ferj, né? Então tá liberado para poder jogar, então teremos ali todos os jogadores todos os jogadores liberados para poderem atuar, né? E o Ramon Dias provavelmente vai repetir o time que atuou ontem no primeiro tempo. O time foi muito bem, um time muito forte ali na marcação, com muita liberdade para o Payet e para os laterais, né? Para os 2 alas subirem, apoiarem. Então a tendência é que o time seja repetido para essa partida de amanhã, né? O Vasco, que está com 4 pontos nesse momento, né? Tem uma vitória e o empate na partida de ontem, e agora é esperar, né? E agora é torcer para que quinta-feira esse time principal, né? Essa equipe comandada pelo Ramon Dias possa começar a brilhar nesse campeonato carioca. Tô muito ansioso aí, tô muito motivado para ver esse time aí pegando equipes menores que vão jogar retrancadas. O Vasco vai ser obrigado a propor o jogo, né? Algo que no Campeonato Brasileiro do ano passado o Vasco não fez muito. O Vasco jogava mais retraído, o Vasco jogava mais fechado. No Campeonato Carioca, principalmente contra equipes pequenas, o Vasco é o time que vai ter que sair pro jogo. O Vasco é o time que vai ter que amassar, o Vasco vai ter que o time que vai ter que ir para cima. Então tô muito curioso para ver como que vai ser isso, mas realmente estou muito motivado, porque hoje temos um camisa 10, hoje temos esse jogador de criatividade, esse jogador que vai fazer a diferença, que é o Dimitri Payet. Mas enfim, quinta-feira, data marcada, horário do jogo 9h30, para a gente poder acompanhar essa partida contra o Madureira. Mas enfim, vamos falar agora de mercado da bola, porque ontem teve cobrança, né, com exclusividade aqui para o nosso canal, apesar de muita gente não dar os créditos aí, né? O Gary Medel veio a público, né, após o jogo, cobrar contratações, cobrar reforços, né, cobrar que o Vasco aí contrate atletas com urgência. Ele pediu 3 jogadores, né? Mas antes de falar nas contratações, vamos falar sobre uma possível venda, porque parece que mais um clube lá do leste europeu está interessado na contratação do Marlon Gomes, Shakhtar Donetsk, né? Parece que chegou ao Vasco aí a informação que o clube aí teria interesse em contratar o jogador. O Vasco já estipulou o preço, né? A multa rescisória do Marlon Gomes, que é cerca de 20 milhões de euros. Se chegarem aqui, colocarem essa grana e o Marlon Gomes quiser jogar nessa liga, tá liberado, né? Eu acredito que o Marlon vai querer jogar na Inglaterra ou na Espanha. É a opinião minha. E eu acho que o Marlon tem futebol para isso. Eu acho que se for para sair do Vasco, não é para ir jogar na Ucrânia, não é para jogar na Rússia, não é para jogar em ligas inferiores. Eu acho que o Marlon tem um grande futuro, um futuro de seleção brasileira pela frente. E eu acho que ele tem que colocar a carreira dele em primeiro lugar. Se sai daqui para jogar no Shakhtar Donetsk, pode acabar sendo esquecido de uma seleção brasileira. Então, Marlon, fica a dica, irmão. Se você quiser sair do Vasco, que saia para jogar na Inglaterra, que saia para jogar no futebol espanhol, que saia para jogar num time forte do futebol italiano, né? Não saia para jogar numa liga inferior, porque sua carreira tem que ser priorizada. Mas enfim, apenas informação que o Vasco recebeu essa sondagem e que, óbvio, pode chegar uma proposta aí pela compra do Marlon Gomes pelo Shakhtar Donetsk. Em relação a contratações, hoje, né, se apresenta aí ao Ramon Dias o Adson, mas o Adson só deve ter condição de jogo daqui a 2 semanas. O próprio jogador falou que não joga há 4
meses, ou seja, vai ter que se preparar, vai ter que treinar, vai ter que conhecer o grupo, então a tendência é que o Adson só estreie daqui a 2 ou 3 semanas no Campeonato Carioca, quando a gente já estiver chegando ali na fase um pouco mais para frente. Em relação às contratações, como a gente falou, ontem o Gary Medel fez ali uma cobrança na coletiva após o jogo, né, numa pergunta feita por nosso jornalista Lineker aqui no canal, né, perguntou ali sobre títulos, sobre reforços, e o Medel respondeu: o Vasco sempre tem que brigar por títulos e para isso acontecer precisamos de 2 ou 3 reforços urgentemente. Então, situação é a seguinte, hoje tivemos aí a notícia que o Vasco estaria negociando a contratação do volante chileno Pablo Galdamés, jogador lá do Genova, clube da 777 da Itália, né? Informação que veio lá da Itália, né? Que o jogador poderia estar negociando com o Gigante da Colina. Não conheço o atleta, não vou dar uma opinião formada sobre ele. A única coisa que eu posso falar é o seguinte: se tiver o aval do nosso treinador, o Ramon Dias, tem o meu aval, tem o meu ok. Eu acho que hoje todas as contratações têm que passar pelo Ramon. Se o Ramon der o positivo, eu acho que é um jogador que pode somar, que é um jogador que pode agregar valor aí para a próxima temporada. A situação do Lúcio Rodrigues segue se arrastando, segue as negociações acontecendo, mas é um jogador que só chegaria em fevereiro, né? No meio ali de fevereiro, após o torneio pré-olímpico terminar. E o próprio Medel falou: a gente precisa de reforço para agora, para essa semana, com urgência, com mais rapidez possível. Então, com certeza aí, essa pressão, né, essa cobrança deve surtir algum efeito dentro do clube, porque é uma cobrança feita pelo nosso capitão, que quer ficar no Vasco e com certeza que tem um estreitamento muito grande com a comissão técnica. Então, acho que isso aí pode estar vindo também do próprio treinador Ramon Dias, né, tentando passar um recado para a 777 e para o próprio Alexandre Matos. Essa é a minha opinião. Situação do Sforza também segue acontecendo, tá? O Vasco, apesar de ter tentado o Coediar e não conseguido, ter deixado a situação do Sforza um pouco de lado, parece que volta a conversar com o New Old Boys. Mas tem um detalhe, tá? Os mercados da Argentina e dos Emirados Árabes, os dois mercados fecham na sexta-feira que vem. Ou seja, se o Vasco quer contratar jogador do futebol argentino ou do mundo árabe, tem aí cerca de 1 semana e meia para fazer isso acontecer. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso. Hoje a gente volta mais tarde com uma live aqui para vocês a partir ali das 8h30, 9 horas da noite. Fiquem atentos aí para não perder a nossa live e com certeza aí participar com a gente aí, mandar suas perguntas e ficar por dentro do noticiário vascaíno. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Se não deixou o like, deixa o like. Se não se inscreveu, se inscreve no canal. Bora para cima. Valeu!